Um abraço, é muito bom ter você de volta aqui comigo. Não se esqueça de deixar o like e você que está aqui pela primeira vez, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Meu nome é Moisés Domingues, você está no canal Botafogo Meu Destino. Se inscreva aqui nesse canal, afinal de contas, não custa nada e é a única coisa que eu peço é a inscrição e o like. Vamos falar de Botafogo porque tem jogo importante para a tabela. Botafogo e Corinthians. Vamos falar muito sobre essa partida, então eu recomendo que você assista até o final. A gente vai falar sobre estatísticas desse jogo, prováveis escalações, desfalques, ausências, retornos. Vou dar a minha opinião sobre qual time que eu considero ideal para esse jogo, baseado no que eu tenho visto nos últimos jogos. Então, pode ser que o time, né, a minha escalação, seja um pouco diferente das que a gente tem visto nos últimos jogos. E, de cara, eu já vou dar um spoiler aqui. Eu mudaria na lateral esquerda e mudaria na lateral direita. E eu já vou dizer o porquê. Bom, nos últimos 5 jogos, o Botafogo vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. O Corinthians ele vem de empate. O Corinthians jogando em casa empatou em 0-0 com o Cruzeiro e o Botafogo venceu o Sport. O Botafogo fora de casa venceu por 1-0. Com isso o Botafogo chegou aos 25 pontos e o Corinthians nesse momento tem 20 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Botafogo é o 5º colocado e almeja entrar no G4 e o Corinthians é o 11º colocado. E trazendo algumas informações rápidas a respeito do Corinthians, tem informação nova aqui no portal Antenados no Futebol, que traz uma reportagem do GE. Segundo esse portal, Dorival pode poupar alguns jogadores. De acordo com informações apuradas pelo GE, o desgaste físico do elenco tem gerado preocupação na comissão técnica, em meio à maratona de jogos e à proximidade do clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Com apenas 2 dias de intervalo entre os jogos, segundo a fonte, Dorival pode poupar atletas no duelo contra o Botafogo, após 4 jogos em 10 dias. Rapaz, que sequência, que maratona, hein? 4 jogos em 10 dias é realmente muito puxado. Após 4 jogos em 10 dias, o técnico avalia o estado físico do grupo antes de definir o time titular. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, 12h50, um dia antes do jogo. Então, informação aí recente que o Corinthians ele pode ir para esse jogo contra o Botafogo com um time muito modificado. Então a escalação do Corinthians deve ser Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, Ranieri, Breno Bidon, Charles e André Carrilho, Memphis Depay e Thales Magno. Agora vamos à escalação do Botafogo. Vamos revisitar qual foi a escalação contra o Sport, a escalação inicial. O Botafogo entrou com John, Vitinho, Caio, Alexander Barbosa, Alex Telles, Newton, Marlon Freitas, Joaquim Correia, Montoro, Arthur e Arthur Cabral. As principais ausências nesse jogo contra o Sport foram do Savarino e o Alan, e provavelmente eles não estarão disponíveis para esse jogo contra o Corinthians. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda não houve nenhuma confirmação se Savarino e Alan realmente estarão ausentes, mas ao que tudo indica, serão ausências. Então, quem escalar para o lugar do Savarino e para o lugar do Alan? Bom, o Danilo acabou de chegar, o Danilo ele vem para disputar a titularidade, mas ele ainda não está totalmente ambientado, ainda precisa de um pouco mais de tempo. Então, para esse jogo contra o Corinthians, é certo ele não jogar, ele não estará à disposição, por isso, Newton será o titular. Então será Newton e Marlon Freitas como volantes. Não gosto do Newton, acho fraquíssimo, acho o Newton jogador nível Série B. Mas é o único que a gente tem, né, com a saída do Danilo Barbosa, infelizmente. Patrick de Paula já zarpou, graças a Deus. Então a gente está com poucas peças ali para essa posição. Esperamos que o Danilo já esteja disponível para o próximo jogo, né? Enfim. Então não tem o que fazer. Newton, Marlon Freitas. Para o lugar do Savarino, quem colocar? Santi Rodrigues, Joaquim Correia, quem colocar ali como esse terceiro homem de meio campo, né? Esse jogador que vai flutuar ali no lado direito, no lado esquerdo, esse jogador que vai se aproximar da área. Eu entraria com Santi Rodrigues. Então, ele entrou bem contra o Sport no segundo tempo, ele entrou bem, fez uma boa jogada que quase saiu o gol, deu um dinamismo ali que o Joaquim Correia não estava entregando. Eu considero o Joaquim Correia até um bom jogador, mas ele ainda não está rendendo, está fora de ritmo, parece que está pesado, enfim. Então, ele não pode ser titular ainda, pelo menos, precisa de mais tempo. Então eu colocaria o Santi Rodrigues como esse terceiro homem de meio campo.
Pelo lado esquerdo, Montoro, como esse ponta pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, infelizmente a gente ainda não tem um jogador para disputar a posição com o Arthur. O Nathan ainda não rendeu o que se espera. E o Matheus Martins está lesionado, mas também não é um jogador para ser titular. No máximo, um reserva. Então, a gente só tem o Arthur. Na frente, Arthur Cabral. E aí, o que eu mudaria também nessa escalação? Pelo lado esquerdo, eu já acho que o Cuiabano está merecendo a titularidade. O Alex Telles tem feito jogos bem. Ele não tem falhado defensivamente, não tem cometido falhas absurdas, mas ofensivamente também não tem sido um jogador que tenha acrescentado tanto. Eu acho que o Cuiabano acrescenta muito mais ofensivamente, tem muito mais poder ofensivo, vai muito mais além de fundo. O Cuiabano tem mais vitalidade, tem mais força física, recompõe com mais velocidade. Então, eu já acho que o Cuiabano merece ser titular pelo lado esquerdo, assim como eu acho que o Matheus Pontes já merece mais oportunidades. Vitinho até pode ser um pouco mais seguro defensivamente, não muita coisa, porque já vi o Vitinho cometendo falhas enormes defensivamente, eu já vi Vitinho chegando atrasado em diversos lances, eu já vi Vitinho recompondo de forma muito lenta, eu já vi Vitinho tomando os dribles ridículos, já vi o Vitinho tomando bola nas costas, e o Vitinho ofensivamente também não tem acrescentado tanto. 95% dos cruzamentos que ele tenta, ele erra. Então o Vitinho, na minha opinião, já está merecendo o banco. E eu entraria com o Matheus Ponte, que eu considero melhor ofensivamente do que o Vitinho. Matheus Ponte agrega mais, acerta mais cruzamento. Matheus Ponte é um jogador técnico, tem muito a evoluir. O Botafogo só gastou 9 milhões no Matheus Ponte, então também é uma boa oportunidade do Botafogo futuramente fazer dinheiro com o Matheus Ponte, que é novo. Então, cara, tem que dar rodagem ao cara. Tá desde o ano passado, já negou uma proposta árabe, ele quer ficar no Botafogo, ele quer mostrar mais, né, importância, ele quer jogar. Então, não somente por isso, né? E, cara, tá merecendo mais a titularidade do que o Vitinho. O Vitinho, na temporada, tem 2 gols e somente uma assistência, sendo titular em 27 jogos. O Matheus Ponte também não tem assistência, mas na maioria dos jogos ele não entra e tem 23 jogos sendo reserva. Então, cara, tem que dar mais oportunidade pro Matheus Ponte. Eu entraria com o Matheus Ponte como titular pela lateral direita. Então seria John, Matheus Ponte, Caio, Alexander Barbosa, Cuiabano, Newton, Marlon Freitas, Santos Rodrigues, Montoro, Arthur e Arthur Cabral. E agora a evolução. É claro que o Botafogo ainda tem muita coisa para melhorar, tem muita margem para evoluir, e esse jogo contra o Corinthians é uma ótima oportunidade para o técnico David Ancelotti passar confiança para a torcida. Eu vejo muitos torcedores ainda com o pé atrás, eu vejo ainda muita reclamação acerca do técnico David Ancelotti, tem muitos torcedores ainda com o pé atrás, não está confiando no trabalho dele. Então, uma ótima oportunidade para o Botafogo fazer um bom jogo, mostrar a evolução e, claro, vencer esse jogo. E a torcida ter mais tranquilidade, ter mais confiança no trabalho do técnico, ter mais confiança no time pro decorrer da temporada. Agora é com ele, cara. Agora é com ele. Dar mais organização defensiva a esse time, extrair o máximo de potencial de cada jogador, fazer os jogadores que estão em baixa melhorarem, subirem de produção, subirem o nível, tornar esse time mais competitivo e oscilar menos, porque o Botafogo oscila muito ainda. Mostra organização. A gente não quer ter aquela sensação que as vitórias estão sendo na base da sorte, na base do sufoco. Cara, a gente quer ver um time cada vez melhor, né? Um time cada vez mais criativo, um time cada vez com mais recursos, né? Mais repertório ofensivo e defensivamente um time organizado, um time que não dá muitas chances para o adversário, um time que se protege muito bem. Um time organizado, cara, um time competitivo. Porque é um time competitivo, um time organizado, um time com poder ofensivo que ganha títulos. Um time que é só forte no ataque, mas é fraco na defesa, não é campeão. Um time que só se defende bem, mas não cria bem e não ganha jogos, também não é campeão. Então precisa ver esse equilíbrio. Precisa ser time forte defensivamente e forte ofensivamente. É o que a gente quer ver. Então, dar tempo ao tempo. O que a gente espera é que essa evolução continue. E o Botafogo consiga continuar conquistando resultados, conquistando taças. Então vamos para mais uma vitória. Vencer o Corinthians é essencial para o Botafogo se manter lá em cima, se manter na cola dos líderes, não deixar de desgarrar. O Botafogo tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Então o Botafogo aí vencendo chega a 28 pontos. A 8 pontos atrás do Cruzeiro, o Botafogo com um jogo a menos. Então o Cruzeiro já está se desgarrando. Isso não pode acontecer. Então é isso, vamos para mais uma vitória. Eu vou me despedindo por aqui. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. No mais, eu me despeço por aqui. Um abraço.